Bom dia a todos, eu sou Fábio Reis Júnior, pesquisador da Embrapa Cerrados, trabalho com microbiologia do solo, mais especificamente com fixação biológica de nitrogênio e indicadores de qualidade do solo. Bom dia de novo, é um prazer poder participar do 7º Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos e eu gostaria de agradecer então à comissão organizadora pelo convite, em especial a minha amiga, a doutora Maria Laura, da Embrapa Clima Temperado, que é quem que fez o primeiro contato comigo. Bom, antes de falar sobre micro-organismos, a gente tem que conversar um pouquinho sobre o Cerrado, que é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando uma área de aproximadamente 200 milhões de hectares, o equivalente a cerca de 22% do território nacional. O Cerrado ele é considerado a maior e mais rica savana do mundo, abrigando mais de 12 mil espécies de plantas, das quais 4.200 são endêmicas, quer dizer, elas só ocorrem no Cerrado. Esse grau de endemismo é maior até que o da floresta amazônica. Além disso, possui uma fauna riquíssima e, é claro, uma enorme diversidade de micro-organismos. O Cerrado é considerado um dos 25 hotspots globais de biodiversidade. Esse bioma compreende 11 tipos diferentes de fitofisionomias, incluindo florestas, savanas e campos. A fitofisionomia típica, aquela mais conhecida, é o cerrado senso estrito ou sentido restrito, que é composto por uma mistura de gramíneas com arbustos e árvores baixas com folhas rígidas, coriáceas e troncos retorcidos. Apesar da elevada quantidade de chuvas, o Cerrado apresenta um grande contraste entre as estações seca, que vai de abril até outubro, e a estação chuvosa, que vai de outubro até março. Essa sazonalidade climática tem forte influência sobre a vegetação, e algumas fitofisionomias podem perder parte ou todas as folhas durante a estação seca, enquanto na estação chuvosa ocorre a produção de novas folhas, aumento da biomassa, ativação de processos metabólicos, e claro que isso tem uma forte influência sobre a microbiota do solo e sobre a microbiota como um todo, como veremos a seguir. Os solos do Cerrado são, em geral, altamente intemperizados, são solos muito antigos, o que os torna ácidos, pobres em nutrientes, ricos em óxidos de ferro e alumínio, suportando apenas vegetação que é adaptada a essas condições. E como consequência dessas características, a ciclagem de nutrientes é um processo chave dentro desse bioma. Porém, apesar dessas características, as excelentes propriedades físicas desses solos, associadas aos avanços tecnológicos da agricultura nos últimos 40 anos, fizeram do Cerrado uma das mais importantes fronteiras agrícolas do mundo e a principal área de produção de grãos do Brasil, resultando que grande parte desse bioma fosse convertido em pastagens ou áreas agrícolas. Estudos de mapeamento mostram que, hoje, a vegetação nativa remanescente no Cerrado cobre pouco mais de 50% do bioma. Então, eu acho que já deu para a gente ter um bom panorama sobre o Cerrado e a gente já pode começar a falar sobre diversidade microbiana associada a esse bioma. Bom, apesar da enorme importância ecológica e econômica do Cerrado, pouco se sabe ainda sobre sua biodiversidade, em especial quando a gente fala de comunidades microbianas. O grupo do professor Ricardo Krieger, aqui da Universidade de Brasília, da UNB, é um dos mais atuantes nesse tema, e eles têm estudos publicados sobre bactérias, arqueias, fungos. De maneira geral, esses estudos mostram que as comunidades microbianas do Cerrado são extraordinariamente ricas e diversificadas, e que regulam quase todos os ciclos biogeoquímicos. Essa diversidade geralmente aumenta das fitofisionomias de campo, com gramíneas primárias, para aquelas de vegetação arbórea, como mostra esse estudo de Araújo e colaboradores em 2018, publicado por esse grupo da UNB. Em outro estudo desse mesmo grupo, Castro e colaboradores, em 2016, mostraram que as mudanças nas comunidades microbianas estão fortemente correlacionadas com os padrões de chuva, observando que a abundância relativa de certos grupos de micro-organismos muda entre a estação seca e a estação chuvosa.
Além disso, os dados de metagenômica revelaram um aumento significativo dos genes associados à dormência e à esporulação durante a estação seca. Esses genes funcionais, como sabemos, né, eles estão associados à adaptação ao estresse hídrico. Isso é apenas uma amostra da adaptação das comunidades microbianas às situações de estresse. Nesse outro estudo aqui, Araújo e colaboradores compararam as comunidades bacterianas de solos de cerrado associados a 4 tipos de vegetação nativa: o campo sujo, o cerrado estrito senso, o cerrado denso e a mata de galeria. E constataram que as bactérias pertencentes ao filo Acidobactéria foram dominantes em todas as áreas estudadas, com uma frequência relativa de até 47%. Seguidas de perto por Proteobactéria, representando até 40% das sequências. As acidobactérias são organismos versáteis que exibem taxas metabólicas lentas em ambientes com baixo teor de nutrientes e estão preparados para tolerar flutuações nos teores de umidade do solo. Então, é muito a cara mesmo das condições do cerrado. E já entre as proteobactérias, as sequências mais abundantes encontradas nesse estudo pertenciam à classe alfa-proteobactéria. É uma classe bastante diversa que contém muitas bactérias fixadoras de nitrogênio, como a maioria dos risóbios, por exemplo. Então, como os solos de cerrado são frequentemente limitados em nitrogênio, a fixação biológica de nitrogênio é um componente muito importante do balanço desse nutriente nesses ecossistemas. Claro que é muito importante também falar sobre os fungos, que participam de processos de decomposição da matéria orgânica, ciclagem de nutrientes, manutenção da saúde do solo. Esse trabalho aqui de um grupo da Universidade Federal do Piauí mostra que ascomicota e basidiomicota são os grupos mais abundantes entre os fungos descritos no cerrado. Provavelmente porque os fungos desses grupos são reconhecidos por produzirem enzimas extracelulares que degradam celulose, polímeros de hemicelulose, presente na vegetação do cerrado. Inclusive, basidiomicota ocorre em maior abundância no período de seca, quando há um aumento significativo da matéria orgânica no solo devido à deposição de serrapilheira. Eu sou um dos autores desse trabalho aqui, que busca entender melhor o impacto da agricultura nas comunidades microbianas dos solos do cerrado. A gente utilizou metagenômica com análises taxonômicas e funcionais, comparando áreas de vegetação nativa e cultivadas por 23 anos com soja e milho, sob manejo de plantio direto e manejo de plantio convencional, aqui na área experimental da Embrapa Cerrados. De maneira geral, a gente observou que as comunidades microbianas dos solos agrícolas mudaram para serem mais adaptadas a degradar substratos de carbono e compostos aromáticos. E também foram enriquecidas com micro-organismos que estão relacionados ao metabolismo do nitrogênio, do fósforo, do enxofre, provavelmente em resposta à adição de fertilizantes. Por outro lado, lá nos solos sob vegetação nativa, a gente observou muitos micro-organismos e muitas funções ainda desconhecidas, o que é bastante interessante e ressalta a possibilidade da gente encontrar novas funções e novos genes nesse ambiente. Ainda nesse estudo, bactérias do gênero Acidobacterium, do filo Acidobactéria, a gente já falou um pouquinho sobre elas, apresentam maior abundância nos solos sob vegetação nativa. Enquanto nos solos cultivados, tanto sob plantio convencional quanto sob sistema de plantio direto, as beta-proteobactérias do gênero Nitrosomonas foram mais abundantes. Essas bactérias elas estão relacionadas aos processos de nitrificação e sua maior abundância nesses solos agrícolas e cultivados deve refletir o uso de fertilizantes nitrogenados na cultura do milho ou resíduos com nitrogênio deixados pela cultura da soja. Outro achado interessante desse estudo foi o elevado número de sequências relacionadas às bactérias fixadoras de nitrogênio do gênero Bradyrhizobium nos solos agrícolas, novamente, tanto no sistema convencional quanto no sistema de plantio direto. E é óbvio que a presença de Bradyrhizobium nesses sistemas ocorre em função da presença da soja ali, né? Porque é uma cultura que é inoculada com essas bactérias a cada ano.
Por outro lado, na área nativa de Cerrado, o Rhizobium apareceu com maior abundância nas áreas nativas em comparação com as áreas cultivadas. Então, as espécies de Rhizobium tolerantes à acidez e condições ambientais estressantes indicam a adaptação às condições dafoclimáticas típicas dessa região. As características do solo do Cerrado indicam a importância da associação de plantas com micro-organismos promotores de crescimento, especialmente aqueles capazes de aumentar a disponibilidade e a eficiência do uso de nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo também. Então, falando um pouco mais sobre fixação biológica de nitrogênio, com mais de 1.200 espécies de leguminosas documentadas, espera-se uma grande diversidade de risóbios no Cerrado. E o gênero Mimosa é o mais diverso e talvez o mais estudado quanto à associação de plantas nativas de Cerrado com essas bactérias. Então, os nossos estudos mostraram que bactérias do gênero Paraburkholderia são os principais simbiontes de espécies de mimosa no Cerrado. Esses estudos se iniciaram em 2005 e foram importantes ao mostrarem que não apenas alfa-proteobactérias poderiam nodular leguminosas, como a gente pensava até então, mas também bactérias da classe das beta-proteobactérias, como as Paraburkholderias, também tinham essa capacidade. Então, nessa simbiose com plantas do gênero Mimosa, fatores do solo como pH, teor de nitrogênio, matéria orgânica, fertilidade, parece modular qual vai ser o simbionte dessas plantas. Se eles vão ser risóbios de alfa-proteobactérias ou risóbios de beta-proteobactérias. Sendo que as condições típicas do Cerrado favorecem as beta-proteobactérias, especialmente do gênero Paraburkholderia. Essa simbiose ela é muito importante para a ciclagem de nitrogênio nesse bioma. Em um ambiente com uma diversidade microbiana tão rica, a gente pode supor que exista uma grande oferta de recursos com potencial biotecnológico. Micro-organismos promotores de crescimento, promotores de enzimas, antibióticos, com potencial para controle de pragas, são comumente descritos em solos e ou associados a plantas do Cerrado. Esses micro-organismos e seus metabólitos podem ser utilizados na agricultura, na indústria farmacêutica, na indústria de alimentos, entre outras. Então, por exemplo, diferentes espécies de tricoderma, do fungo tricoderma, isoladas de solo de cerrado, têm se mostrado bastante eficientes no controle de uma série de patógenos de planta. Outro exemplo, a Embrapa lançou em 2019 o primeiro inoculante brasileiro voltado para aumento da eficiência do uso de fósforo. E esse inoculante contém 2 estirpes de bacilos isoladas de plantas de milho cultivadas no cerrado. Actinobactérias do gênero Streptomyces, amplamente distribuídas nos solos de cerrado, são produtoras de antibióticos e uma gama de enzimas que podem ter uso industrial. Então, se a gente lembrar que a grande maioria desses micro-organismos ainda é desconhecida, tanto organismos do solo, principalmente se a gente falar de organismos endofíticos, que estão mais intimamente ligados às plantas, a gente conhece muito pouco sobre eles, né? Então, a gente pode concluir, com base nisso, que a gente tem pela frente um mundo enorme de novas descobertas e novas possibilidades biotecnológicas. Então, dentro do tempo disponível e diante do que foi apresentado, a gente pode destacar alguns pontos. Em primeiro lugar, a extraordinária diversidade microbiana encontrada no Cerrado, que ainda é muito pouco conhecida, e a gente espera que, com o surgimento de novos métodos de análise, redução dos custos de técnicas como a metagenômica, irão promover importantes avanços no conhecimento nesse sentido. E aqui é sempre importante frisar também que é necessário que as áreas nativas de cerrado sejam preservadas e que o manejo agrícola, além da produtividade das culturas, também vise a saúde e a qualidade dos agroecossistemas. Por fim, a estratégia de explorar a incrível diversidade de micro-organismos nativos adaptados a essas condições edafoclimáticas do cerrado parece ser um excelente caminho para o desenvolvimento de novos insumos biológicos altamente eficientes para serem utilizados na agricultura, além de outras aplicações ambientais e industriais. Eu sempre gosto de terminar as minhas palestras com essa frase da doutora Joana Dobereiner, minha ex-orientadora,
grande e saudosa pesquisadora, reconhecida principalmente por seus trabalhos com fixação biológica de nitrogênio, que dizia que a pesquisa deve ser feita com sensibilidade e criatividade, sempre buscando encontrar novos caminhos para o bem-estar dos nossos semelhantes. Muito obrigado pela atenção de todos e até mais.